Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 4, aula de termologia, tá? Agora vamos falar sobre a Lei Geral dos Gases Perfeitos, tá? Então, o estudo dos gases, pessoal, né? Ele é necessário para a gente poder entender o comportamento dos gases quando aprisionados, tá? Ele vai servir para a compreensão de muitas situações que tem no nosso cotidiano. Então, um tipo de um assunto que é extremamente, né, importante a gente poder compreender diversas situações do nosso dia a dia. E além disso, ela vai servir como fundamento para que vocês compreendam como é que funcionam as máquinas térmicas, né? Um motor de combustão de um carro, uma geladeira, um ar-condicionado, tudo isso são máquinas térmicas e é justamente o estudo dos gases que vai possibilitar que a gente compreenda como é que essas máquinas funcionam, entre outras coisas interessantes como a gente pode ver, tá? Então aqui na imagem vocês podem observar são diversos balões, nós estamos fazendo um trabalho sobre balões de ar quente, por exemplo, então tudo isso tem a ver com o estudo dos gases, tá? Então o gás ideal, tá? Então vamos falar sobre gás ideal. O que é um gás ideal? Então as equações que nós vamos utilizar para estudar o comportamento, elas nunca vão fornecer valores exatos, tá? Não fornecem valores exatos. E na tentativa de nós nos aproximarmos, né, o máximo possível de um valor exato, nós vamos estabelecer algumas condições, algumas características de operação de um gás, tá bom? E assim nós dizemos, então, o que é um gás ideal? Tá? Um gás ideal para a aplicação das equações, ele deve possuir algumas características, tá? Então, um gás que a gente considera ideal, ele precisa ter certas características que nós vamos tratar agora. A primeira, ele tem que possuir baixa densidade, tá? Densidade, nesse caso, é o quê? Massa por volume. Tá? Nós vamos lhe dar uma grandeza física chamada densidade. Essa densidade é dada pela massa dividido pelo volume. Então, se eu tenho uma pequena quantidade de massa e um volume grande, eu vou ter uma densidade baixa. Ou seja, eu tenho poucas moléculas de um gás dentro de um recipiente. Então, se ele tem uma baixa densidade, fica melhor de estudar. Ele tem que se encontrar acima da temperatura crítica, tá? Ele tem que se encontrar acima da temperatura crítica. Por quê? Porque quando ele está acima da temperatura crítica, ele vai ter um comportamento onde vai acontecer características que a gente vai, e grandezas que a gente vai poder mensurar, tá? De maneira muito mais simplificada, tá bom? Tipo, a pressão desse gás, então, quando ele está acima da temperatura crítica, a gente pode aferir, né, uma grandeza chamada pressão, né? Podemos aferir temperatura e, consequentemente, obter outras informações, tá? Ele tem que ter moléculas que se movem desordenadamente distante umas das outras. Essa é a relação de ter baixa densidade. Se tem baixa densidade, quer dizer que tem poucas moléculas. Então, elas se movem desordenadamente, mas um pouco distante umas das outras. Então, essa é a característica. E possui moléculas que colidam, eventualmente, umas com as outras, e com as paredes do recipiente, mas sendo esta uma colisão perfeitamente elástica. Ou seja, quando ele bater na parede do recipiente, ele vai retornar exatamente com o mesmo módulo de velocidade, ou seja, uma colisão perfeitamente elástica. Tudo isso que acontece perfeitamente? Não, mas o mais próximo possível da realidade. Então, um gás que tiver pelo menos essas condições e essas características, a gente vai considerá-lo como sendo um gás ideal. Tá? E aí, o estudo dos gases, eles passaram por diversos cientistas ao longo dos anos. Então, alguns foram descobrindo certas características até que se fecha em uma lei, como a gente vai aprender agora, tá? Eu vou começar falando sobre os estudos de Boyle, tá? Robert Boyle e Ed Mariotti, tá? Então, Boyle ele aprisionou um gás em um tubo em forma de U, né? Esse gás que ele usou foi o mercúrio, tá? O mercúrio na forma gasosa, então como você pode ver aqui o exemplo aqui, tá? Então, o que que ocorre? A coluna de mercúrio do lado direito, né, ela indicava a pressão exercida sobre o gás, tá? Então, essa colunazinha de mercúrio aqui, ela indica a pressão. Aqui eu tenho uma altura, tá bom? Após a variação da pressão, o Boyle aguardava o equilíbrio térmico com o ambiente e em seguida ele fazia a medida do volume aprisionado. Tá? Então, depois ele ia lá, media o volume aprisionado e aí ia fazendo os testes. E alguns anos depois, o francês Mariotti ele descobriu a mesma relação, tá? Ele descobriu a mesma relação que o Boyle descobriu. Que relação foi essa? Ora,
e descobriu o seguinte: se nós admitirmos que a temperatura do gás não se altera, será possível, tá? Se a temperatura do gás não se altera, será possível analisar a correspondente entre pressão e volume do gás, como a gente vai ver na tabela mais à frente. Pelo fato da temperatura ser constante, nós vamos chamar isso aqui, pessoal, de transformação isotérmica. Então, anotem bem isso. Nós vamos estudar 3 tipos de transformação. Essa é a primeira delas. Nós vamos chamar de isotérmica. O que é iso? Iso é igual. Então, se você tem a palavra iso, quer dizer que isso é igual. E térmica está relacionada à temperatura, ou seja, a temperatura igual. Durante toda a transformação, a temperatura não mudou. Mudou o volume, mudou a pressão, mas a temperatura se manteve. Esse tipo de transformação nós chamamos de transformação isotérmica, tá? Então, tá aí o exemplo aí. Então, a relação que o Boyle descobriu para a isotérmica é o seguinte, que o produto, tá, o PV, ou seja, pressão vezes volume, ele sempre vai ser um valor constante. Então, olhando aqui no gráfico aqui, tá? Eu tenho aqui 152, tenho aqui 114, tenho aqui 76. Para 76, está aqui com 30. Se eu multiplicar 76 por 30, eu vou dar um valor. Se eu pegar 114 multiplicar por 20, tá? 114 por 20 vai dar o mesmo valor, a mesma relação. Tá? Se eu pegar 152 multiplicar por 15, vai dar a mesma relação. Ou seja, eu posso prever o que vai acontecer se eu aumentar a pressão ou se eu diminuir a pressão. Ou seja, há uma relação aqui de inversa proporcionalidade. Ou seja, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Tá? Então, se eu fizer as multiplicações, eu vou ter, nesse caso aqui, 2.280 para todos os casos. Então, não é apenas o fato de aumentar ou diminuir pressão ou volume, mas que vai ser sempre constante. Então, é algo interessante isso, porque não vai apenas aumentar ou diminuir de qualquer jeito, vai seguir um padrão, vai ser sempre constante. Eu vou aumentando a pressão, o volume vai diminuindo, mas não de qualquer jeito. O produto PV vai ser sempre constante. Tá? Diminuir a pressão, aumentei o volume, vai continuar dando o mesmo valor. Então, eu posso fazer previsões em cima disso, tá? E o gráfico, essa curvazinha do gráfico, como vocês têm aqui, isso aqui a gente chama de isotérmico, tá? Então, cada gráficozinho de gráfico disso daí, a gente vai chamar de isotérmico. E quanto mais afastado dos eixos P e V, a isotérmica indicará que a temperatura é maior. Então, quanto mais distante eu estiver ali do eixo, se eu estou bem aqui assim pertinho, é uma temperatura. Nesse caso aqui, a temperatura é maior. Nesse outro caso aqui, a temperatura é maior ainda, tá? Então, o Boyle observou que o produto da pressão pelo volume é uma constante, tá? E aí, como você pode ver aqui, para todos os casos, dá 2.280, tá? E aí, nós podemos concluir que a pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual à pressão 2 vezes o volume 2, que a pressão 3 vezes o volume 3 vai ser igual a esses anteriores, e, consequentemente, um P4 vezes um V4, um PN vezes um VN vai ser igual. Ou seja, é sempre constante. O produto no estado inicial vai ser igual ao produto no estado final, quando houver a transformação do tipo isotérmica. Tá? Depois, nós tivemos outros trabalhos, de Charlie e Gay-Lussac. Os trabalhos que eles fizeram foram de forma independente, com medidas de volume da temperatura de um gás, mantendo agora a pressão constante. Então, veja que o trabalho do Boyle, ele faz com a temperatura constante, e aí ele mexe na pressão e no volume. No caso aqui do Charlie e do Gay-Lussac, eles trabalham com pressão constante. Nesse caso, vai mexer na temperatura, pode aquecer o gás, esfriar o gás, e mexer no tamanho do recipiente, no volume. Então, vai manter a pressão constante. Quando nós temos pressão constante, nós chamamos esse tipo de transformação de isobárica. Então, o iso é igual, e o bárico vem de pressão, tá? Então, a transformação isobárica, a transformação em que a pressão ela é constante, tá? E ele constatou o seguinte, que a variação de volume ela é diretamente proporcional à variação da temperatura.
Como assim? Ora, se eu diminuir o volume, a temperatura vai diminuir também. Se eu aumentar o volume, a temperatura vai aumentar. No entanto, em um estado inicial e em um estado final, essa relação vai ser sempre constante. Então, se eu pego o volume 1 dividido por T1 e esse gás sofre uma transformação isobárica, o volume 2 dividido pela temperatura 2 vai ser igual ao volume 1 dividido pela temperatura 1. Tá? Esse foi o estudo que eles conseguiram descobrir, que o Charles, né, chegou a essa conclusão. Então, se você mantiver o volume constante, agora nós vamos variar a temperatura e pressão, e nós vamos chamar isso aqui agora de isocórica, tá? Transformação isocórica ou isovolumétrica. Eu prefiro a expressão isovolumétrica, volume igual. Ou seja, é uma transformação em que nós não vamos permitir que mexa no tamanho, no volume. Por exemplo, você tem uma panela de pressão. Sua panela de pressão, ela não vai aumentar nem vai diminuir significativamente. Então, nós dizemos que aquela transformação que está ali dentro está tendo aumento de temperatura, quando você coloca fogo lá na boca do seu fogão para aquecer a sua panela, e vai ter um aumento de pressão, mas o volume é igual. Então, vai aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura, tá? E aí nós chamamos esse tipo de transformação de isovolumétrica, tá? E essa relação é que a pressão dividido pela temperatura em um estado vai ser igual à pressão dividida pela temperatura em um segundo estado. Tá? P1 sobre P1 vai ser igual a P2 sobre P2. Tá? E ela também é diretamente proporcional. Então, experimente você mesmo. Esse experimento aqui, pessoal, é um experimento que vocês já fizeram, já foi trabalhado na questão do balão com a garrafa de água fria ou com água quente. Vocês colocam lá, vocês viram que o balãozinho ele enche, tá? Esse experimento vocês já fizeram, tá? E aqui nós temos um resumo geral, né? Nós temos a isotérmica, não há mudança de temperatura. Então, essa relação diz que a pressão vezes o volume vai ser igual no estado inicial igual no estado final. A isocórica, nesse caso, ela é a isovolumétrica, né? Não muda o volume. Aí é a relação diretamente proporcional. P1 dividido por T1 vai ser igual a P2 sobre T2. E a isobárica, quando eu não tenho mudança de pressão, é diretamente proporcional também. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, nós podemos juntar essas três aqui em uma só e ter isso aqui. Ou seja, a relação geral, a lei geral dos gases perfeitos, tá? É a junção das equações de Boyle, de Mariotti, e Charles e Gay-Lussac. Ou seja, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, nós vamos trabalhar com essas três constantes. Vamos trabalhar com pressão, com volume e com temperatura. Tá? E nessa relação, isso vai dar sempre um valor constante. Ou seja, se eu mexer na temperatura, outra grandeza vai se alterar, ou a pressão ou o volume. Tá? Se alguém se mantiver, ou pode mudar os dois, é claro, tá? Mas primeiro não vai se alterar. Se eu mexer no volume aqui, a pressão ou a temperatura vai se alterar. O certo é que, no estado final, o valor vai continuar constante. Tá? Ou diretamente ou inversamente proporcional, depende de quem mudou. Bem? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Tá? Emile Clapeyron, tá? Ele pega a lei geral dos gases, né? Que é levada para um gás cuja massa é constante. Tá? Então, essa lei geral dos gases ela é usada quando nós temos uma massa constante. Nós temos um recipiente fechado e ali eu nem coloco mais em retiro, é constante. Então, ele estudou o comportamento com massas diferentes e gases diferentes. Então, ele fez os experimentos usando vários tipos de gás e várias quantidades de massas. E aí ele concluiu que a constante, né, da lei geral, ela era proporcional ao número de moléculas do gás. Então, ele chegou a uma conclusão de que a constante que a gente tem, ela está diretamente relacionada com a massa do gás. Ou seja, PV sobre T é igual a N, tá? Esse N é o que? O número de mols, é a quantidade de matéria, é o número de moléculas. E esse R é a constante universal dos gases, tá? Então, essa relação aqui, ó, ela vai ser sempre igual ao número de moléculas, que é a quantidade de massa, vezes a constante universal dos gases.
Essa constante universal dos gases, pessoal, ela pode ser escrita de diversas maneiras. Isso vai depender o quê? Do tipo de unidade que você vai estar usando para volume, para temperatura e para pressão. Aqui, por exemplo, ela tem um valor de 0,082. Isso quando eu uso pressão em atmosfera e o volume em litros. Tá? E aqui embaixo, mol por Kelvin. Ou ela pode valer aqui, por exemplo, 8,31. Veja que é um número totalmente diferente. Só que aqui nós estamos relacionando o quê? Joule por mol por Kelvin. Então, o valor que eu vou usar para o R depende das unidades. Então, se eu estou trabalhando aqui com pressão, com volume em atmosfera, litros, eu vou usar 0,82. Se eu estiver usando, por exemplo, Joule, mol por Kelvin, aí eu vou ter que usar 8,31. E se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem uma tabela com um monte de outros valores, porque a gente também tem outras unidades de medidas e, consequentemente, o valor ele é proporcional. Então, tem que ver que unidade de medida você está usando. Na maioria das vezes aqui do nosso trabalho, nós vamos usar esse valor, tá? 0,082, porque quase sempre a gente vai usar a pressão em ATM e o volume em litros, tá? Se eu for usar metros cúbicos, aí a gente já vai ter que mudar, já não pode ser o mesmo, né, número. Tem que fazer a conversão. Isso a gente vai fazer em alguns exercícios, tá bom? Então, a equação de Clapeyron, ela vai ficar assim. Nós pegamos o T, ó, que está aqui embaixo, tá? Nós pegamos esse T e passamos aqui para o outro lado, ó. Nós passamos o T para cá. Quando nós passamos o T para cá, nós temos isso aqui. PV, né? PV é igual a NRT, onde o R, né, ó, vale 1,38. Perdão, pessoal, aqui está errado, tá? Não é isso aqui. Isso aqui é 8,31, que vocês viram agora há pouco lá. 8,31. Foi na hora de digitar aí, eu errei, tá bom? É 8,31, esse valor aqui, ó. Tá? 8,31 quando eu uso o Joule por mol. Tá? Isso corresponde à energia média necessária para variar em 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de moléculas de um gás. E o PV é a energia contida em um gás. Tá? Então, atenção, as equações para o estudo dos gases, elas são válidas apenas para temperaturas absolutas. Portanto, se você trabalhar sempre com temperaturas na escala Kelvin, então se a temperatura for dada em qualquer outra escala, pessoal, você tem que converter para Kelvin, tá? Tem que ser usada a temperatura na escala absoluta. Sempre você vai ter que botar esse valor aqui em Kelvin. Por exemplo, a temperatura é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é 300 Kelvin. Então faz muita diferença você botar 27 ou botar 300, tá? Então tenha muito cuidado com isso, tá?